marcação de um pênalti à brasileira. Né? Se você vê na velocidade normal, o Bidoni ele projeta já as costas para tomar já o tranco. O jogador força o acidente, digamos assim. Né? No câmera lenta é outra perspectiva. Vamos falar a verdade? Um pênalti bem bobo. Vamos dar uma olhada agora nas opiniões polêmicas de Mauro César e também André Henning falando sobre o jogo do Corinthians e São Paulo. Vem com a gente. Verdade é o seguinte, o meu amigo Piero. Foi um clássico ruim, né? O segundo tempo foi bem ruim. Meio xoxo. Até o Memphis entrar e fazer aquela pintura, e a gente já vai falar sobre isso, tava um jogo bem morno. Bem morno. Mas no segundo tempo no Pênalti começo, bobo, né? Vamos falar a verdade? Um pênalti bem bobo do Ferreirinha. E é pênalti, não tem nem... Aliás, quem quiser ir lá no site da CBF para ouvir o áudio do VAR, já tá disponível. E assim, ó, a gente critica muito, tá? Mas eu vou elogiar. Vou buscar, inclusive, terei boa vontade com a arbitragem para fazer questão de elogiar quando eu achar que os elogios sejam merecidos. Eu gostei bastante da conversa do VAR aí com o Daronco. Porque o Daronco, eu não sei se tem um jogador na frente dele, eu não sei se a visão dele tá um pouquinho obstruída, tem um jogador, né? Tem um jogador que passa, que eu não sei se ele atrapalha. De qualquer forma, ele avalia no campo que não é um pênalti. Mas a bandeirinha estava na frente do lance. A bandeirinha poderia muito bem ter dado esse pênalti muito antes, rapaziada. Mas muito rapidamente o VAR fala, tem aí, tem o pênalti. Daronco, recomendo revisão. Daronco vai lá, olha, fala, eu quero um ângulo mais próximo. Tá, quero um ângulo de cima. Tá, agora velocidade normal. Beleza. Ele fala, é o seguinte... O jogador do Corinthians está olhando para a bola, está indo disputar a bola. O jogador do São Paulo, ele só olha para o jogador do Corinthians. Não tem disputa de bola, ele vai, ele faz o pênalti e eu estou voltando com a decisão de pênalti e sem cartão amarelo. Beleza, pum, decidiu, acabou. Não brigou com a imagem, não ficou aquele bate-boca generalizado. Então, quando tiver que elogiar, vou elogiar. Agora é pênalti. Muito pênalti. É bobo, mas é pênalti. E aí o Yuri dessa vez bateu firme, né? Que não tinha feito no Flamengo, né? Bateu firme. Aí o Thiago tá perguntando, mas André, esse tipo de lance é interpretação. O Daronco tava perto. Interpretação, pô. O cara tomou um empurrão pelas costas. Interpretar o quê? Era pra chamar? Então, assim, ó. Eu acho que era pra chamar porque pra mim é muito claro. Mas no futebol brasileiro ainda tem aquela, né? De poder chamar pra ver de novo. É o único lugar que acontece isso. O árbitro às vezes pede pra ver de novo. Olha, eu quero ir. Então assim, mas eu chamaria de qualquer jeito. Mesmo se não fosse no Brasil, eu chamaria. Porque tem um jogador passando ali que eu não sei se ele atrapalha a visão. Eu acho que atrapalha, André. Do Daronco, eu acho que pode ter atrapalhado. E aí, o Piero, realmente o Memphis entra e faz um golaço, velho. Um espetáculo de gol. Mais bonitos do campeonato. Ele deixa o Sabino na saudade e faz o gol. Que pintura de gol do Memphis. Ele sabe jogar bola. É que assim, o custo-benefício é cruel, né? Mas ele sabe jogar bola, Piero. Eu não sei não se ontem não teve um... Será que teve no contrato dele tem bônus? Se fizer um gol com caneta, 10 milhões de prêmio? Cara, foi desmoralizante, né? O Sabino bateu... Rapaz, o Sabino ficou ali quase que de 4 nessa situação aí. Muito triste. Desesperador pro meu querido Sabino. O calcanhar, os carcanhar, né, André? Pô, ali a coisa fica complicada, né? Porque foi um gol de realmente muito refino, né? De qualidade. E é o tipo de lance que o Memphis tem que fazer, André. Tem que fazer. O jogador de investimento dele é decidir jogo quando as coisas não estão funcionando. Porque a parada foi o seguinte, minha análise. O Corinthians fez um bom primeiro tempo. Não tinha Garro, não tinha Memphis titular, não tinha Raniel, alguns titulares não estavam. Do lado do São Paulo... Já vamos falar sobre essa ausência do Memphis desde o início. Do lado do São Paulo, 1 milhão de desfalques, enfim. Então eram times desfalcados do São Paulo mais, mas... E essa ausência desde o início aí, eu acho que não deveria acontecer. O cara tinha que ir pro jogo, rapaziada. É pro jogo, é pra dentro. O cara jogou na segunda-feira. O Corinthians também tinha desfalques. Achei o primeiro tempo do Corinthians bom.
Corinthians foi melhor que o São Paulo, pressionando, não deixou o São Paulo jogar. Fez o resultado. No segundo tempo, o São Paulo volta bem. São Paulo volta bem no jogo. Foi mesmo. Sustou, hein? Ajusta a casa, empata com méritos e fica melhor no jogo. O São Paulo foi superior no segundo tempo. E naquele momento que saiu o gol do Memphis, o Corinthians parecia sem alternativas. Era um jogo que se encaminhava para o 1-1. E esse é o problema do Corinthians, que muitas vezes o Corinthians parece que ele escolhe quando ele vai jogar. Como que pode um primeiro tempo ser daquele? O segundo tempo parecia time de Série B, rapaziada. E aí é nessas horas que tem que aparecer o cara diferente. É nessas horas que tem que aparecer o cara do alto investimento. E o Memphis ontem justificou. Nesse recorte, ontem ele foi lá e decidiu o jogo. É pra isso que o Corinthians faz o investimento no Memphis. E essa é a capacidade que ele tem. Ele pega a bola na entrada da área, dá uma caneta no cara, clareia a jogada e tira do goleiro. Gol de jogador diferente. Tem que fazer isso cada vez mais o Memphis depois. Eu vou colocar a sonora do Dorival falando do Memphis, por que ele não entrou desde o início da partida. E a gente vai interpretar junto aqui, porque eu acho que tem um... E aí a gente vai falar do São Paulo também, tá? Porque o final de temporada do São Paulo é... desastroso. Preocupante, cara. 550 mil jogadores no no São Paulo não tem PP. time pra colocar em campo. Departamento médico, né? Vai ter que colocar a base. Mais gente da base. Coisa que já fez recentemente. Teve que pegar 5 jogadores de Cotia, né? Vamos começar com a história do Memphis, porque assim, ó, perguntaram pro Dorival, por que o Memphis não começou o jogo, né? O Memphis estava voltando da data FIFA. Prestem atenção, porque tem alguns detalhezinhos ali que eu pesquei e eu quero que vocês me ajudem a interpretar essa história. Por favor, Piero, solta a declaração do Dorival. Ele saiu dessa última partida por volta de 58, 68 minutos, se não me falha a memória. Alguma coisa semelhante. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Com isso, foi conversado com o nosso departamento médico, ontem feito os exames necessários e ali ao alcance da nossa equipe, uma outra... Pô, mas outra lesão aí é difícil, né, meu? O cara não tá jogando todo o jogo pra se lesionar tanto assim. Sonografia e uma tomografia, desculpa, exato. Ressonância, né? Uma ressonância e uma, exatamente. Esses dois exames foram feitos, foram realizados, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com relação àquilo que vinha relatando. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem, então nós não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Nós respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. O que nós temos que pensar é que nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em qualquer... Aí já tá entendido, aí vai falar de Copa do Brasil e tal. E esse áudio aí era lá da gravação da coletiva, tá? O Piero, ele fala assim, ó. Ele vem com uma orientação do departamento médico da Holanda desse incômodo. E o Corinthians teve que fazer 2 exames para poder tranquilizar o Memphis para ele poder entrar em campo. Eu não sei. É complicado, né? Pois é. Machuca. Se não tem essa insistência, vamos lá, do departamento médico do Corinthians de fazer a sua avaliação, eu não sei nem se ele ia jogar. Porque eu fiquei com a sensação de que... Mas deveria jogar, porque toda vez é assim, o cara vai pra seleção, arrebenta lá fora, e quando volta, cadê? Cadê o cara pra jogar aqui? Em jogo decisivo. Ó, ele chegou e o departamento médico da Holanda falou, olha, ele tá com incômodo, não usa. Ele não pode jogar. E aí o departamento médico do Corinthians fez 2 exames e tal pra poder tranquilizá-lo. Ele não tinha treinado, ele não tinha nada. Então, assim, porque o torcedor do Corinthians, né, o Piero, tava meio incomodado. E está ainda, né? Performar lá e no Corinthians ele administrar. Exatamente. Tava nessa situação, né? Mas posso te falar, André?
você assiste os jogos da Holanda, o Memphis ele não se mexe tanto assim na seleção também não, cara. Ele fica ali também não é? Ele joga de 9 na Holanda, cara. O time da Holanda tem bons jogadores, o grupo da Holanda era um jogo. Mas pra um cara que ganha 5, 6 milhões de reais, tem que correr no Corinthians, rapaziada. Cara, eu não acho que, sinceramente, quando você assiste os jogos, eu não acho que o Memphis, quando entra no jogo pela Holanda, se dedica mais do que quando ele joga no Corinthians. Ele marca os gols dele lá. Ele tem... Então você não tá assistindo os jogos do Corinthians, querido. Assiste o último jogo contra o Ceará, que você vai ver o que ele fez. É só você assistir o jogo do Ceará, então você vai aprender o que é um jogador andar em campo, a fazer um jogo desleixado, a tentar tocar bola olhando por um lado e errar passe bobo. Assista o jogo do Corinthians, Piero, pelo amor de Deus, pra falar uma besteira dessa, né? Muita qualidade quando a bola chega no pé dele, mas essa postura do Memphis, ele joga no Corinthians e joga no Holanda. Na Holanda, acho que ele é um jogador muito parecido. O nível de enfrentamento ali da seleção da Holanda, o time da Holanda tem muito mais qualidade do que o Corinthians. Óbvio. Tem essa possibilidade de em alguns momentos decidir como ele fez ontem. Eu não acho que ele não se dedica no Corinthians em comparação com a Holanda. Ele tem esse perfil meio... Assista os jogos e veja a diferença entre um jogo e outro. É impressionante quando ele quer, quando ele decide. Ele vai e ele é assustador. Agora, quando ele entra com uma mochila de 500 conto nas costas, ele recebeu o salário, aí tá lá a mochilinha dele de 500 milhões de reais, aí ele entra numa tiriça, joga passe desleixado, passe mal feito. Ah, mas não, aí quando o salário tá pra vencer, aí ele entra como um leão. Pô, Piero, aí você tá de sacanagem, pô. largadão, sabe? E aí vai de quem gosta, quem não gosta, se isso é o suficiente. Você não tem essa mesma leitura, André? Sei lá, cara, eu tenho um pé meio atrás, né, com essa história toda. Ah, vamos ver. Muita babação. Por um jogador que é diferente. Mas não é pra... É evidente que ele é diferente. Ele tem... Mas do jeito que é, irmão, o tanto de grana que já pagaram e que ainda vão ter que pagar... Ah, Eu vou te falar. Mas o cara livrou um rebaixamento. Tem um título paulista. Tá aí na semifinal da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus. Se eu somente detalhe do lado do São Paulo, ontem mais uma vez tivemos jogador machucado, o Tolói sai machucado, já perde pro próximo jogo o Alisson, que tomou o terceiro cartão amarelo, e aí perguntaram ao Crespo, né, dessa situação do São Paulo e também pro ano que vem. Olha o que fala o Crespo, Hernan Crespo, treinador do São Paulo depois do jogo. Camisa 10? E claro que falta camisa 10, falta centroavante, faltam muitas coisas. Tinha, mas aconteceram coisas durante a temporada que não... Eu já vi técnico ser demitido por muito menos. A gente não podia aproveitar. Aconteceu, vê o Lucas. Lucas a gente sabia que não estava bem. Ele deixou todo para voltar. Não dá, não aconteceu. Tentou de fazer outra vez dos joelhos. Então, Oscar, todos sabíamos desse problema. Ele tentou, todo mundo tenta. Mas não dá. Neste momento não dá. Acontece isso, mas não tem nenhum culpado. Isto é assim. Que temos que fazer? Sim. Tentar de começar a ver o próximo mercado, a coisa principal é a saúde. Depois vamos a ver se tem talento, um pouco mais. Saúde, não é pouco. Acho que Tem que primeiro procurar alguém que seja bem, né? tentar recuperar e ver no mercado as possibilidades que a gente tem economicamente de poder comprar o empréstimo. Mas não paga nem o salário do jogador que tá lá, pô. Jogadores com saúde que permita de poder jogar os 65, 66, 70 jogos que a gente pode ter no próximo ano. Caraca, cara, olha o ponto que chegou o São Paulo. além da gente ver depois. Tá? A gente vai no mercado pra ver jogador que tenha condição de jogar. Primeira coisa. Isso é sacanagem. Você tem condição de jogo? Tá, então agora vamos analisar. Se você sabe jogar, se
é da posição que a gente precisa e tal. Cara, que ano o São Paulo, o Piero, que coisa de maluco, cara. 25 no departamento médico. Tem questão de azar, né? Óbvio, você controla. Eu acho que não é azar não, rapaziada. O problema do São Paulo é estrutural. Não tem um departamento bom de medicina lá, pô. E quando é um, ok, 2, 3, mais 15, 20, já passa a não ser mais azar não, pô. Exemplo do Oscar, né? Tem ligamento de joelho que é complicado, mas são várias lesões musculares também, cara. Aí o cara não tem jogador pra jogar, ele falou que ele treinou a semana inteira com 13 jogadores de linha. É. Aí vai fazer o quê? E fechou depois com os caras que vieram da viagem das seleções. Então, cara, é muito complicado o trabalho do Crespo. E você olha a escalação do time do São Paulo ontem, titular, cara, é um time fraco. Pro nível de exigência do São Paulo, você bota a camisa de um time pequeno, naqueles 11. Tá, mas qual que é a exigência do São Paulo hoje? Qual que é o ano do São Paulo hoje? É um ano de vergonha, um ano de meio de tabela, pô. Beleza, o time anda. Agora você bota Culpa da diretoria. aqueles 11 ali, é pouco, cara. Culpa do Casares. Falta jogador. Por mais que o começo tenha sido ótimo do Crespo, eu entendo que tem críticas, o time foi um pouquinho acovardado no primeiro tempo, mas é complicado. Não tem jogador, cara. Se o Crespo quiser algumas indicações, eu tenho algumas indicações pra ele, tá? Manda. Crespo, manda mensagem. Não vou falar publicamente pra não subir o preço do mercado. Mas eu tenho algumas indicações de jogador que pode jogar os 90 minutos e que depois você vê a técnica. Depois você vê se sabe jogar. Aí vai ver, né? Primeiro. Depois você vê. Depois vê, né? Enfim, Vamos ver o que o Mauro César falou sobre o Corinthians depois do jogo contra o São Paulo. Vem com a gente. Inclusive a marcação de um pênalti à brasileira. Né? Se você vê na velocidade normal, o Bidoni ele projeta já as costas para tomar já o tranco. O jogador força o acidente, digamos assim. Né? No câmera lenta é outra perspectiva. Eu acho que o Daronco acertou, depois errou. Mas o Corinthians foi melhor, é um time melhor, de fato. Pera aí. O cara vai me dizer que aquilo não foi pênalti, Mauro César. Pelo amor de Deus, Mauro César. Aí você tá de sacanagem com nós. O cara toma um trancão pelas costas. Isso é falta em qualquer lugar do campo. É falta, é pênalti. Pelo amor de Deus. Gente, um clube está tentando, com todos os problemas que tem no São Paulo está tentando arrumar a casa. O Corinthians gasta como se não houvesse amanhã. Tem um time melhor. Aí você também não sabe o que você tá falando, porque o São Paulo não deve meses de aluguel aí. A dívida do São Paulo é proporcionalmente igual à do Corinthians, Mauro César. Você é jornalista profissional, cara. Os jogadores Porra. O São Paulo não pode contratar nem o Corinthians, mas o Corinthians contrata. Por isso que se fala tanto da preocupação do Corinthians com a perspectiva de um fair play financeiro no Brasil. Eu não poderia ter jogadores, porque vai ter uma série de problemas. A diferença é muito grande de investimento. Porque esse tipo de São Paulo é um time barato. São Paulo fez investimento de jogadores que não jogam, né? Tem isso. Mentira! Mentira, porque o senhor Oscar ganha 2, 3 milhões por mês. O senhor Lucas ganha 3 milhões por mês, Mauro César. Isso aí é pegação no pé de corintiano. Por que você não fala do Oscar lá, que nem jogou o ano inteiro? Por que você não fala do Lucas, que tá machucado aí há 25 anos? Pelo amor de Deus, pô. Aí você tá mentindo pro povo. Isso é mentira. Também. Os caras do São Paulo não jogam. Mas o Corinthians ele gasta mais, investe mais, mesmo sem ter um time mais caro, jogadores melhores que decidiram a partida. Simples assim. Há uma diferença evidente. Agora, eu acho também que a gente não pode aqui só olhar para o São Paulo, como se, assim, tirando os caras, o Lucas, jogadores caros que não jogam, São Paulo tem uma postura, pelo menos, que está tentando ir para algum lugar. Eu acho que qualquer análise de confronto entre os dois não pode ser ignorado. Senão fica parecendo que o Corinthians é um modelo. Então, fala aí, que postura que o São Paulo tá tomando que tá indo para algum lugar? Fala aí, pergunta pro torcedor São Paulino. Isso aí é ridículo. Ridículo essa frase. Melhor porque jogadores melhores vencer um clássico. Né? Quando, na verdade, o Corinthians não é referência para nada. O Corinthians, hoje em dia, é o pior exemplo a ser seguido. Que, aliás, o Santos, por exemplo, segue. Vejamos também se essa coisa do fair play financeiro vai ser levada adiante. Né? Danilo, bom ponto esse, né? Claro, o Corinthians venceu, tem um time melhor,
Agora tá brigando até por uma vaga na Libertadores. Até moral para a Copa do Brasil. Mas e aí? Eu concordo integralmente com o que disse o Mauro agora. O Corinthians tem um time melhor porque gasta o que não deveria gastar, o que não poderia gastar. Fez contratações que, em teoria, não poderia. E aí a gente volta na hora de falar sobre o São Paulo tentando arrumar a casa. Eu te pergunto, tentando arrumar a casa pagando 100 milhões de reais no Oscar? Seu jornalista profissional, sabe dessa informação? Um jornalista profissional que está dizendo que o São Paulo está tentando arrumar a casa, onde o Oscar, que paga... O contrato do Oscar é 100 milhões. Fora o Lucas, fora um monte de jogador que não jogou nada no São Paulo, que o São Paulo gastou milhões e milhões e milhões e o São Paulo está tentando arrumar a casa. Ou será que é porque o presidente do São Paulo é mais alinhado com esse jornalista, né? Pra gente pontuar aqui que um time que está tentando arrumar casa não deveria ter lá atrás Lucas e Oscar, ok, podemos ponderar isso. Mas para mim o principal é a mesma coisa de sempre. É como a diretoria perde a oportunidade de se comunicar melhor com sua torcida e explicar que seria 1, 2, 3 anos de reformulação e numa transparência para mostrar. Porque aí a nossa perspectiva de avaliação seria outra. É claro que o São Paulino estaria triste de ter perdido para o Corinthians. É claro que o torcedor do São Paulo ia estar triste de estar na oitava, nona, décima colocação. Mas ele ia compreender melhor. E do jeito que a gente fica vendo aqui, a gente às vezes tira isso da reta justamente porque o São Paulo não deixa isso claro. E aí, óbvio, essa decisão de perder o estádio nas últimas 4 rodadas também é uma decisão que poderia ser, na tentativa, melhor compreendida, caso você deixasse claro, olha, a gente vai perder aqui, eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai ficar no G8, no G10, sei lá o que vai ficar, mas eu vou ganhar X milhões com esses shows, eu vou poder diminuir não sei quanto % da minha dívida, eu vou diminuir... Transparência. Vocês, os São Paulinos poderiam não concordar, mas eles pelo menos iam entender por que aquilo está acontecendo. Isso não passa hoje, então a gente fica nessa. Agora, o Corinthians, isso beleza, o Corinthians ganhou do São Paulo, 3-1. Até que enfim, alguma coisa correta, né? Assim, eu não quero tirar a felicidade. Tem um lance em câmera lenta maravilhoso que o Corinthians Mil Grau 77, não lembro o nome do perfil, colocou com a música Just the Two of Us. Bem lenta, aquele drible, passando embaixo das pernas do Sabino. Maravilhoso o lance, a torcida atrás comemorando. Pô, quinta-feira feliz e tal. Mas, tá bom, o que vai acontecer agora? O que vai ser do Corinthians? Qual é o futuro do Corinthians? Então, o Corinthians vai... Mas isso é outra história, cara. Os caras não conseguem falar do jogo. Os caras não conseguem elogiar o Corinthians. Essa é a mídia brasileira. Os caras não conseguem dar... O Corinthians fez um jogo que ganhou de 3-1 do seu rival. Os caras vêm falar de outra coisa. Pô, pelo amor de Deus, é muita ruindade, mano. Viver dessas felicidades momentâneas. E a gente não sabe o que vai acontecer, porque cada vez que sai uma notícia é pior que a outra, do bastidor. E aí ontem o Fábio Soldado tentou surfar a onda, falar que vocês não sabem o que é blindar esse vestiário. Fala que o Corinthians no primeiro tempo jogou bola, no segundo caiu. Tá vendo como a mídia brasileira é horrorosa? E tal. Então, eu não sei, eu fico olhando e o corintiano, pô, é incrível o que faz a torcida do Corinthians. É um negócio maravilhoso. Se você perguntar, se você fizesse ontem uma pesquisa lá em Itaquera, 45 mil pessoas com essa campanha que o Corinthians está fazendo, num dia feio em São Paulo, com chuva e tudo. Se você fizer outro que é muito ruim, jogo que foi horroroso como comentarista. Campeão da Copa do Brasil, que é uma possibilidade remota, mas é, né? Porque mata-mata. Ou o Augusto Melo, o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves, presos. Te garanto que da maioria prefere ver os presos. Ah, é? Eu também acho. Isso é uma verdade. Não. Prefere ver preso mesmo. Tetracampeonato e 10... Converse com os corintianos. Se possível, os dois. Você conversa com uma bolha corintiana sofisticada. A massa corintiana, aquela que vai lá debaixo de sol e chuva, que vai para Itaquera, essa aí quer ver o time em campo, o time campeão, seja o que for. Uma vez que eu conversei com 2 amigos meus corintianos, falei, pô, vocês precisam... Aí ele fez assim, troféu DRE para você. É isso que ele não quer saber. Então, negócio de administração. Mas só um detalhe. Vocês estão colocando o São Paulo como o clube grande no caminho certo. Eu já não tenho essa convicção.
Até que enfim alguém lúcido aí. Que vem, cara. Porque eu não sei. Até que enfim alguém lúcido. Questão, né? Júlio Casares que esfarela. O São Paulo vai continuar controlando ou tentando controlar os seus gastos. Eu tenho as minhas dúvidas. Você sabe como é que é Cartola em último ano, né? É verdade. Sabe como é que é, né? Até que enfim alguém lúcido, né? Os caras só querem falar mal do Corinthians, pô. Se o São Paulo, sinceramente, não sei. E o cara gastando 100 milhões. Muito nebulosa essa transição política do São Paulo. E eu não garantiria que o São Paulo vai continuar tentando calçar sandálias da humildade com jogadores veteranos, sem contratar jogadores saudáveis, como quer o seu técnico, para 2026, no último ano de gestão. Muito bem dito, viu, Arnaldo? Colocarei minhas mãos no fogo. E você? O que você achou do jogo, hein? Opiniões muito polêmicas, principalmente a do Mauro César. Acho que ele não falou praticamente nada com nada. Só falou mal do Corinthians e o Corinthians ganhou o jogo, pô. Aí veio falar de gestão, coisa que não tem nada a ver com o jogo. Queria saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Segue o nosso perfil que a gente tem notícia de futebol todos os dias. E não se esqueça de dar um like. É só clicar no like que ajuda o nosso canal a crescer, rapaziada. Tamo junto.